Tiago 1, NVI. Tiago 1, 19. Você pode me acompanhar pela tela também, do seu computador, da sua Bíblia. Pela tela, do celular. Eu estou tossindo um pouquinho, gente. Estou me recuperando de uma sinusite, alguma coisa assim. Misturado, né? Eu estou em recuperação, então desculpa se eu ficar tossindo aqui muito. Leia comigo, meus irmãos. Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vossos corações. Perdão, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui, vamos orar. Nosso Deus amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui diante de ti. Fala conosco. Retira de nós aquilo que não é teu, Senhor. Os nossos achismos, os preconceitos que a gente tem, conceitos preconcebidos, Senhor, tudo aquilo que vem nos prendendo numa realidade que não é aquela que o Senhor tem para a nossa vida. Cadeias espirituais que têm prendido a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, que tem nos cegado. Hoje rompe com essas cadeias, nós pedimos, ó Pai. Frustra o plano de Satanás, naquilo que o inimigo tem de alguma forma triunfado, zombado e rido de nós. Nós dizemos, Senhor, que é um novo tempo sobre a nossa vida, que é um tempo de transformação sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Eu te peço que o Senhor nos dê um ouvido capaz de te ouvir, um coração disposto a te obedecer, uma vontade, Senhor, voltada para fazer sempre aquilo que tu quer. Nós pedimos, Senhor, muda-nos, molda-nos, que nessa noite nós possamos refletir na tua palavra e encontrar uma nova resposta, uma direção para a nossa vida. É o que nós pedimos chorando em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma fonte de inspiração divina para nos guiar no caminho que vai gerar vida. Não a vida como o mundo nos oferece, mas uma vida que flui para a vida eterna. Há uma intenção na ação do Espírito Santo de que nós, pela palavra dele, sejamos transformados, com o objetivo que todos nós venhamos a refletir, a expressar na nossa vida o caráter de Cristo. De forma que nós possamos, que alguém vai olhar para a gente em algum momento e vai ver Jesus sendo refletido através da nossa vida. A intenção do Espírito é fazer de nós uma expressão da imagem de Deus. Isso vai provocar nos outros que não conhecem Jesus um caminho, uma compreensão, uma direção do caminho de Deus na nossa vida, dos nossos irmãos ao nosso lado. Vai nos aproximar cada vez mais de Deus, vai nos santificar cada vez mais quando a gente tem Cristo sendo gerado na nossa vida. A gente vê as pessoas à nossa volta mudando e a nossa vida mudando. Há essa intenção no Senhor. E por meio dessa passagem em Tiago, nós seremos despertados a refletir na nossa condição. Se somos verdadeiramente praticantes da palavra de Deus ou não. Porque essa palavra quer nos moldar e nos fazer ser igual a Jesus. Mas hoje nós vamos refletir se nós estamos permitindo que essa palavra, que a ação do Espírito Santo, venha pegar essa palavra e mudar a nossa vida.
É o momento da gente refletir nesse sentido. Tiago 1,19, a gente acabou de ler, vou lendo algumas partes e vou repetindo algumas questões para a gente, vou trazendo algumas questões para a gente. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O caminho do homem, do ser humano, naturalmente, é o caminho para o mal. E às vezes a gente até estamos em Cristo Jesus e queremos até fazer o bem. Só que se a gente não vigiar, a gente acaba querendo fazer o bem, fazendo o contrário disso, fazendo o mal. Às vezes a gente quer corrigir da nossa própria forma e ao invés de fazer o bem com a nossa correção, a gente faz o mal. Na nossa concepção, a gente já tem como eu vou corrigir meu irmão, como eu vou falar com meu irmão, como eu vou brigar com meu filho, como que eu vou resolver o problema da minha igreja. Está tudo aqui na nossa cabeça, a gente tem a solução para tudo. A solução humana brota do nosso coração, porque a nossa mente ainda funciona. A gente ainda consegue olhar para as coisas e analisar o cenário e ter respostas humanas. Só que a gente está vendo essa mensagem que naturalmente a tendência do homem é produzir o mal, não a justiça de Deus. O caminho de Deus, normalmente, é diferente do nosso caminho. A minha aplicação de justiça não significa ser aplicada a justiça de Deus. As minhas respostas para os problemas, a forma que eu quero combater o mal, não significa que está sendo aplicado ali a justiça de Deus. A gente precisa parar e buscar isso no Senhor. E Ele começa falando para a gente, segura um pouco, seja tardio no falar, tardio no se irar. Espera um pouco mais. Não deixa na sua ânsia de buscar justiça, que você haja precipitadamente. Freia, calma com o que você vai falar. Calma com a forma que você vai falar. Calma com a forma com que você está agindo, que você está deixando as coisas subirem no seu coração. Eu tenho razão, eu sei o que é melhor, e eu vou agir assim porque na minha cabeça isso é o melhor. Espera. Porque normalmente a justiça do homem não é a justiça de Deus. E faz a gente refletir nessa questão. Meu impulso de fazer o bem, com a minha própria forma de fazer, não significa que o bem está sendo feito. A justiça do homem não produz justiça de Deus. A ação do homem, a ira do homem, a ação violenta do homem não vai produzir justiça de Deus. Versículo 21. Portanto, se vocês puderem sempre deixar aqui, que a gente vai destrinchando cada texto, tá bom? Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Se no homem, normalmente, e eu digo aqui o ser humano, vou dizer, sim, nós, pessoas, normalmente o que brota do nosso coração é maldade, a resposta que a Bíblia está nos dando aqui, então se livre disso. Se não é justiça de Deus, então se livre disso. Portanto, livre-se de toda a impureza moral, de toda a maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esses versículos, a gente já viu, o ser humano tem uma tendência ruim, esses versículos estão dizendo para a gente trazer uma mudança moral na nossa vida. Está falando sobre uma reflexão, sobre a nossa atitude, sobre a nossa vida e uma necessidade de transformação. Se a gente parte do ponto que nós, seres humanos, não somos bons na nossa essência, porque o pecado nos contaminou, a gente precisa agora entender que a gente precisa mudar essa forma ruim. A Bíblia diz que até os atos de justiça do mundo são, até os atos de justiça, isso mesmo, até a caridade do mundo é pecado para ele. E nós não temos bondade real. A gente, você vai olhar para mim, é uma boa pessoa, ajuda as pessoas, não mata, não rouba. Aos olhos humanos, eu sou uma boa pessoa, você é uma boa pessoa. Sem Jesus, todos nós, creio aqui, somos boas pessoas. Mas Deus conhece o interior, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece aquele pensamento, Deus conhece aquele plano, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente planejou fazer, aquilo que a gente deixou de fazer. Os nossos atos de bondade não foram expressões reais do carinho de Deus, que foram uma tentativa de ter glória para si mesmo, até a nossa caridade, que a gente vai depois tirar uma foto, mostrar a gente fazendo caridade e posta no Facebook, no Instagram, tudo com cara de bondade, eu estou falando para o teu bem, mas o nosso coração, o coração sem Jesus, é impulsionado ao mal. E agora que nós estamos em Jesus, nós agora somos chamados para fazer a vontade de Deus. E precisamos combater a vontade da carne.
Precisamos refletir, portanto, livrem-se de toda a impureza moral. Isso está na nossa vida. E a gente precisa se livrar disso. Essa pureza que prevalece, que é sempre aparecida em palavras, em pensamentos, em olhares, em ação. O tempo todo, quando a gente é adolescente, a gente acha que não vai ter mais tentação quando a gente casar. A gente casa, continua sendo posto diante de nós bandejas. E a gente precisa, casar ou não casar, adolescente ou adulto, pensar em lutar contra essa imoralidade que quer prevalecer na nossa vida. Livrem-se de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra de Deus. Existe uma maldade que quer prevalecer no coração da igreja, que quer se manifestar no teu falar, crente, no teu olhar, no teu agir. Maldade, frutos de corrupção. Uma ação de maldade vai gerar vida em alguém? Vai gerar esperança em alguém? Vai trazer luz para alguém? Vai trazer salvação? E em nós tem maldade. Em nós tem corrupção. Mas agora que fomos chamados a Cristo, há um convite a refletir sobre isso e se livrar dessa maldade que está no nosso coração. Se livrar dessa maldade e aceitar, olha como ele diz, humildemente a palavra. Não é só aceitar a palavra, aceitar humildemente. Estar com uma atitude humilde é você não querer se ver acima daquilo que você é. É você até se diminuir um pouco. Não de uma forma doentia, né? Mas de uma forma equilibrada, você diminuir e entender a sua pequenez, a sua fragilidade. Entender que a gente é ser humano, pecador, como eu estou reforçando aqui para a gente deixar isso bem claro na nossa mente. Ele fala, olha só, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Agora que vocês já receberam Jesus, agora que vocês ouviram a pregação que vocês creram no seu coração, uma palavra foi implantada dentro de vocês. O que eu devo fazer então com essa palavra? Aceitar. Como eu devo aceitar? Humildemente. Eu preciso ouvir a palavra que está sendo dita e abaixar a cabeça para ela. Eu preciso refletir na palavra do Senhor e me submeter a essa palavra. Não querer que aquela palavra, tá, eu sei que é vida, eu sei, mas me prova aí que isso é a palavra de Deus mesmo. Como essa palavra vai falar no meu coração? Tentando o Espírito Santo para poder provar que a palavra dele é eficaz, que é útil. Tá, não me parece sábio, não me parece pronto, porque na escola é assim que se resolve, na vida é assim que se resolve, no meu trabalho é assim, é a contrária da palavra, mas no mundo dos homens parece que é assim que se resolve as coisas. Não me parece muito sábio seguir toda a palavra de Deus, assim, plenamente. Não me parece. Aceite humildemente. Reconheça que você não sabe de nada. Que a tua justiça não produz nada de bom. Que a tua sabedoria não é nada. Como Paulo falou, é trapo de imundície. A tua experiência de vida te levou até onde? A tua experiência de vida não é a experiência de Deus. Aceitar humildemente é entender isso. A minha grande experiência que eu tenho, a minha grande capacidade diante da palavra de Deus é nada. Mesmo que eu não esteja concordando com aquilo que a palavra de Deus está cobrando de mim nesse momento, aquilo que o Senhor está falando comigo ao meu coração nesse momento, eu vou me sujeitar. É a recomendação apostólica, a recomendação que Tiago trouxe para a igreja, inspirado pelo Senhor. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar-vos. Essa palavra pode produzir em nós salvação. Pode nos redimir, pode nos transformar, pode nos santificar. Mas a gente precisa aceitar como? Humildemente. A tua resposta não produz salvação. A gente estava em 1 Coríntios e lá falou sobre isso um pouco. A sabedoria humana não alcançou a Deus. A forma do homem entender as coisas, pensar as coisas, não produz vida. Deus ainda fez eles tropeçarem nisso. Destruirei a sabedoria dos sábios. Agradou a Deus a salvá-lo por meio da loucura da pregação. Cristo crucificado. Que não faz sentido nem para grego, nem para judeu, não faz sentido para a gente. Mas para todos aqueles que receberam essa palavra, a gente entendeu que é o poder de Deus. O caminho que o Senhor nos apresenta é diferente das nossas próprias conclusões. A gente precisa aceitar humildemente a palavra. Sabe o que a gente faz? A gente aprendeu a ser crente. A gente sabe imitar os trejeitos. Porque eu vejo alguém pregando e agora eu sei fazer. É só imitar, só fazer igual. Só falar as mesmas coisas.
só agir da mesma forma. É só me vestir da mesma forma. Eu já sou crente. Não há uma permissão para que a palavra de Deus quebre a gente, transforme a gente, arrebate a gente. A gente deixa dentro do mundo controlado. Eu fui uma vez pastoreando uma pessoa, ele chegou na igreja longe de Jesus a vida inteira, aí voltou a crentão de novo. Não reconhece a humildade que precisa de um trabalho no seu coração. Aí ele queria, assim, encaixar no grupo jovem para poder compartilhar a sua experiência. E eu conversando com ele, eu tive que explicar para ele, olha só, a tua experiência deu certo até aqui. Então você tem que chegar no departamento não para poder compartilhar a sua experiência, mas para ouvir e aprender. E a gente olhando assim para essa situação, realmente, só que nós fazemos a mesma coisa. E o Senhor quer nos alertar sobre isso. A gente está aqui pronto para compartilhar. A gente muitas vezes está pronto para repartir. Às vezes a gente não quer repartir, não se sente pronto para isso, mas a gente já sabe. E a gente quer uma palavra que simplesmente traga algum alento para o meu coração, um fortalecimento, me entretenha, né, nessa noite de domingo. Mas o Senhor quer nos chamar a aceitar humildemente a palavra que está sendo implantada na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha que quebrar o orgulho. Sim, Deus. Que tem todos nós. Todos nós temos um problema de orgulho de alguma forma. O tímido, ele é orgulhoso, né? O tímido tem o seu orgulho. Acha que é o centro das atenções. Todo mundo está me olhando. Não vou fazer porque vão me julgar. Não vou fazer porque vão me olhar. Eu não me sinto capaz porque todo mundo está te olhando. O outro, eu estou pronto, eu não vou ouvir. Porque se eu der ouvido, vai parecer que eu não sei, que eu não estou pronto. E às vezes a gente tem uma liderança na igreja. E precisa ser corrigida de um bom estado, precisa parar e para aprender, só que a gente não quer mostrar que a gente não sabe, porque senão isso vai me desqualificar como líder. E a gente prefere fingir que sabe, fingir que entende. E você não está enganando muita gente. A gente está na igreja, ouvindo a palavra, e quando não é muito conveniente a palavra, a gente fala assim, não, acho que não foi muito bom. Eu já experimentei também isso como pastor, de estar pregando uma palavra e a pessoa veio depois falar comigo. Que estava ouvindo, quando começou a me ouvir pregar e falar sobre esses assuntos, pega a palavra de Deus, porque eu estava lendo a palavra de Deus, tá? Só que era um assunto difícil, complicado, relacionado à sexualidade. E a pessoa ia desligar, porque estava na live em casa. Né? Na época, então, na Taquara, com tela de noite, tinha muita gente que não podia ir. Então, ela de casa ia desligar. Só que ela parou, não desligou, continuou ouvindo. Aí, no outro dia, terça-feira de manhã, ela foi até mim, contou que isso aconteceu, pediu desculpa e falou que aquela palavra falou com ela no relacionamento dela com o marido dela. O nosso impulso natural é pegar a palavra que não é conveniente e desprezar. E o Senhor fala com a gente por meio da pregação, fala no nosso coração por meio dos louvores, nos ensina. Às vezes a gente está no nosso problema, na nossa angústia, o Espírito Santo ilumina o nosso coração e muitas vezes o Senhor está dando resposta, o Senhor está dando direção, o Senhor está dando caminho para todos nós e nós estamos nos fechando. Não estamos combatendo aquilo que o Senhor está nos chamando para combater. A gente quer botar a nossa desculpa. Deve ser o Júnior. Deve ser porque a igreja é isso. Deve ser porque o líder é aquilo. E você e Deus? Porque se estiver errando, também Deus vai me corrigir. Os presbíteros vão me corrigindo, a igreja vai me corrigindo. Mas e você e Deus? Que você está negando ouvir a voz do Espírito? Deixa eu continuar. 21 ainda. Livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra de Deus, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu quero fazer umas perguntas para vocês. Qual foi a última vez que você meditou na palavra de Deus, que nós meditamos na palavra de Deus e nos deixamos ser confrontados por ela? Que a gente parou, sentado em casa, abriu a Bíblia, começou a ler e ficou lá em oração, lendo, pedindo perdão a Deus por aquilo que está ali revelado, que você não cumpriu, aquilo que está ali mostrando que você não fez. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você abriu a sua Bíblia em casa
Ou que você não está com a Bíblia no momento, mas eu estou sem Bíblia, estou aqui no ônibus, estou no meu trabalho, não meditei na palavra do Senhor hoje, mas vou lembrar aqui na minha memória uma passagem bíblica e vou meditar nela. E vou deixar ela me confrontar. E ela me quebrar, ela me sacudir, me jogar para lá e para cá, para eu sair daqui igual a Jesus, transformado. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É só isso que você de cabeça, Senhor da Bíblia. Vamos lá, Senhor, o que isso quer dizer para a minha vida? O que o Senhor está falando sobre isso? O Senhor é meu pastor, como assim? Eu sou sua ovelha, como assim? Então, é o Senhor que me guia, então? O que o Senhor fala comigo sobre as minhas atitudes? Sobre a minha forma de agir? Qual foi a última vez que a gente abriu a Bíblia, que a gente abriu Hebreus, viu lá em Jesus? Jesus ele é o ápice da revelação de Deus. O Senhor falou pelos profetas, agora falou por Jesus. Eu me confrontei com essa palavra e eu vi que Jesus, eu fui lá em Colossenses, Jesus, ele tudo vai convergir para ele é o centro de tudo. Todas as coisas são para ele, por ele, para ele. Em Romanos, gente, o que isso significa na minha vida? Como isso se aplica na minha vida? E a gente começa a ver o que a gente não dá certo, aquilo que a gente não deveria estar fazendo, a forma como a gente não deveria estar agindo. A gente começa a ser confrontado pela verdade do Senhor transformado. Eu vivi essa experiência, estou vivendo, exercitando isso no meu coração, e eu vou trazer isso de iluminação para você refletir também nesse sentido. Pensa comigo agora. Imagina você vir para o culto, imagina aí na sua mente, você está indo para o culto, só que você está numa igreja perfeita. Perfeito em todos os aspectos. A estrutura, a iluminação aqui, esse teto é mais alto, a iluminação é melhor, não é escuro igual está aqui. Tem uma tela aqui grandona para a gente poder ler dentro do louvor. No fim, o pessoal já não tem que virar para cá para poder enxergar. O som está ótimo, o Maxwell falou ali, vou botar 2 caixas de som atrás, para a gente conseguir ouvir melhor, ficar o som equilibrado. Já aconteceu na nossa cabeça aqui. O ar-condicionado perfeito sem fazer barulho. O banco te abraça, senhor. Você relaxar demais, te engole. Os instrumentos que tem VS, né? VS, os caras tocam com metrônomo, tem trompete, tem saxofone, cordas. Imagina! Você vê aqui, você não precisa nem mais adorar a Deus, já está adorando tão bem, né? Dispensa, gente. Imagina, você olha para os seus irmãos, família de Deus, não vê nenhuma fofoca, nenhum disse-me-disse, nenhuma mentira nos olhos de ninguém. Olha que céu! Só no céu, né? Imagina, você vem para o culto, as suas contas estão todas pagas, adiantadas. Apareceu uma grana preta na sua conta. E você está lá com aquela grana maravilhosa, lá que você vai pagar as contas por meses, tem os problemas acabados, você vai botar para render. Vai render, você vai ganhar um salário todo mês, 10 mil reais, só rendendo dinheiro lá. Ou sem problema. Teus filhos estão seguindo a Jesus. Você está com uma salinha lá embaixo, com uma estrutura de primeiro mundo. O berçário lá atrás, assim, um vídeo para as mulheres dar mamar para os seus filhinhos lá atrás, assistindo culto. Olha que glória. O seu marido servindo a Jesus junto contigo. Amém? Então imagina, meus irmãos. Glória a Deus, amém. Amém. Imagina como que a gente não vai adorar o Senhor. Imagina como a gente vai vir para a igreja. Imagina como vai ser a nossa adoração. Meu irmão, a gente vai ler a Bíblia todo dia. A gente vai adorar o Senhor, abrir a janela assim, ó. Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? A gente vai adorar o Senhor aqui, vai parecer que é o último dia de vida da gente. A gente vai ser arrebatado aqui. Olha que maravilha. E agora para a gente refletir. Diante dessa realidade de quem Cristo é. Ele não é tudo para a gente? Sim, Senhor. Ele não é a razão do nosso viver, do nosso louvor. Aleluia. Como diz as Escrituras, Ele não é um tesouro de grande valor, que o homem vai lá e vende tudo que tem para possuí-lo. Larga tudo que tem. Dá tudo que tem para possuir aquele tesouro. Ele não é a plenitude de Deus. Ele não é o cabeça da igreja. Não foi legado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Tudo não vem dele, tudo não é por ele, tudo não é para ele. Tudo não existe a partir dele. Até os poderes espirituais visíveis e invisíveis não vêm a partir dele. Sim, Senhor. Se então ele é tudo,
Por que a gente não o adora como se ele fosse tudo? Nossa, amado. Entende? Se ele é minha riqueza, eu não precisava nem da conta da cheia para estar adorando com alegria. Porque ele é a minha riqueza. Se ele é o meu tesouro, o meu marido, o meu Senhor, mesmo que o meu marido não esteja do meu lado, eu deveria adorá-lo como se estivesse. Mesmo que a gente não tenha estrutura, a gente habita nele e essa casa é perfeita. Porque a ideia que Deus vai tratando com a seu povo sempre é esse. Ele sempre faz um tabernáculo entre o povo. O Gênesis é como se fosse Deus habitando na terra. É o tabernáculo, o jardim. Você depois faz a tenda da aliança, o tabernáculo. Deus habitando com o seu povo. Depois tem o templo. Deus habitando com o seu povo. Depois o Espírito habita em nós e ele habita com o seu povo. Amém? Isso já está acontecendo. Ainda promete no futuro que não vai haver templo, porque ele vai ser o templo. Plenamente estabelecido. Então tudo já está feito. E agora eu preciso refletir de acordo com essa verdade que a gente vê na palavra de Deus e me transformar para que isso seja uma verdade no meu coração. Para que eu possa adorar a Deus como se estivesse rico, milionário, com todo mundo servindo a Jesus, com a mega estrutura. Porque ele tem satisfação plena. Aí eu falo, não, Jesus é tudo, perfeito. Mas eu sempre apresento louvor de qualquer jeito. Eu sempre estou cansado, eu estou sempre desanimado. Eu não estou falando daquelas situações específicas que a gente está passando por uma prova intensa. Eu estou falando da nossa vida. Eu estou falando do nosso viver. Qual foi a última vez que a gente deixou essas palavras? Eu dei isso como um exemplo para a gente. Mas a gente pode aplicar isso com muitas outras coisas. Como o Salmo 23 que eu falei, como o Salmo 32 que fala sobre os pecados que foram cometidos e foram confessados. Como a gente vê em Mateus, questões morais, questões espirituais, questões de convívio com a igreja. Qual foi a última vez que a gente pegou aquela palavra e foi confrontado por ela? Preguei várias vezes uma passagem em Mateus que fala de como lidar com o pecado na igreja. A palavra do Senhor explica. Em primeiro lugar, procure seu irmão, fala com ele. Em primeiro lugar, procure seu irmão, fala com ele. Em segundo lugar, se ele não der ouvido, chama alguém e vá até ele, uma testemunha. Então esse é o segundo passo que o Senhor não der ouvido. O terceiro passo, leva à igreja. A gente reflete sobre isso. Quando a gente vê o pecado do nosso irmão, qual é a nossa ação? Qual? Apontar, focar. Falar para todo mundo. Ou então procurar diretamente a direção da igreja. Mas não fala que eu falei, que aí o pastor pode resolver nada, né? Só deixa a gente numa armadilha. Qual foi a última vez que a gente leu a palavra e falou, eu acho que é melhor assim, mas o Senhor me ensina a fazer isso aqui. E eu vou ser transformado por isso. Qual foi a última vez que eu li, meditei, me deixei ser confrontado? Me perceber como um inimigo. Me perceber como um distante, como um afastado. E tentar entender, olha só, eu preciso voltar. Eu preciso mudar. Qual foi a última vez que a gente leu e se deixou ser transformado pela palavra? Qual foi a última vez que a gente meditou naquilo que a gente tem feito, naquilo que a gente tem pensado, de verdade? E chegar a essa conclusão, olha só, eu tenho agido assim, eu tenho reparado que nesse momento eu tenho o hábito de mentir, como me confronto nisso. Estou reparando, eu tenho esse hábito de mentir. Não me respondo, tá? Quem já se viu assim? Geralmente eu estou... Quando alguém me confronta aqui no meu departamento, no meu trabalho, eu minto. Ó, isso aqui é uma coisa que tem que mudar na minha vida. Quando uma mulher passa do meu lado, eu tenho a tendência de... Quando um homem passa do meu lado, fortinho, bonitinho, eu tenho esse hábito. Quando eu estou vendo televisão e começa uma cena de sexo, uma cena quente, eu tiro. Pensando bem aqui, eu estou lembrando, eu estou vendo mais séries que não é muito coerente com a chamada de Deus para a minha vida. Eu posso continuar vendo, se for assim, não vou ver nada na minha televisão, né? Posso ou não posso? Senhor, eu percebi que eu não tenho muito compromisso com a igreja, não. Que eu venho, assisto o culto, mas, tipo assim, eu nunca me envolvi, eu uso justificativa o medo dos outros, o medo de ser julgado, a fofoca que tem. Eu percebi que eu estou em pecado nisso aqui, e ao invés de eu me arrepender, ou levar o meu irmão ao arrependimento, eu me fechei e me justifiquei. Olha só que eu não tinha reparado nisso. E eu reparei que eu sou orgulhoso. E se alguém falar comigo de melhor forma, a minha reação é me defender logo, para defender o meu ego. Até minto se for necessário. E a gente, como pastor,
A gente pega muita mentira, a pessoa não sabe que é mentira. Impulso, a pessoa sozinha, ela tem uma mentira assim. Olha, o que você veio, estava muito cansado. Estava muito cansado. E era mentira da pessoa, não foi por isso. Mas é normal mentir assim. Qual foi a última vez que a gente refletiu nas nossas atitudes? Na nossa vida de igreja? Na forma como a gente trata o nosso marido? Como a gente trata nossos filhos? Qual foi a gente refletiu? Opa, eu estou muito irritado. Eu estou agindo muito no impulso aqui. Eu estou com muita raiva aqui. Qual foi a última vez que eu percebi? Olha como eu sou fofoqueiro. Sempre falo alguma coisa. Falo que não é de maldade, mas olha só, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Falando com o irmão. E eu acho que eu sou fofoqueiro, sabe por quê? Todo mundo vem falar de fofoca pra mim. Se todo mundo vem falar de fofoca pra mim, significa que eu estou ali com o coração aberto para receber fofoca. Eu sou fofoqueiro, Senhor! Qual foi a última vez que a gente refletiu assim? Rapaz, eu estou cultuando ao Senhor. A Deus seja a glória, amém? A Ele seja louvor, amém? A Ele seja santidade, amém? A Ele seja reverência, amém? Mas aí, lembro quando te encontrei. Alô? A gente ouviu um pastor fazendo isso aqui. Não, isso aqui, durante o culto, falando no telefone. Mandando mensagem, o culto todo. E tá vindo? Pô, esse culto chato, né? Louvor. Opa! Qual foi a última vez que eu refleti nisso? Opa, isso não é coerente, né? Reverência, santidade para Ele. Opa, amém, Senhor. Eu tô com um impulso de dar pro meu celular sempre. Existem motivos aí, eu tô de olho, às vezes minha esposa tá chegando, ou o marido tá lá, vou ficar de olho aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter que ir para casa. Mas existe o hábito de mexer, de conversar. Já vi culto, a pessoa o culto inteiro mandando mensagem. Culto inteiro. Estamos lá jogando o nosso joguinho. Reverência, mas quando a pessoa está orando, reparei isso agora. Já reparou? Sempre que tem oração, eu saio, eu entro. Durante a oração no culto. Olha que coisa. Aqui começa a leitura da palavra e eu desço, eu ando, está lendo a palavra. Ao Senhor reverência, eu estou trabalhando nisso. É um impulso natural que eu tenho. Eu aproveito para ir no banheiro na hora que eu estou lendo a palavra. Na hora que eu estou na oração. Não, eu vou mudar esse conduto aqui. Eu vou levar uma garrafinha de água para a igreja porque eu estou sempre pecando nessa mesma coisa. Pequei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então dessa vez eu vou começar a levar uma garrafinha. E eu vou deixar do meu lado. Dessa vez eu vou me programar para ir no banheiro antes. Porque eu não posso apresentar a Deus um culto assim, certo? Assim como não podia no passado apresentar a Deus uma oferta com um animal manco, um animal sujo, um animal doente. Eu não posso apresentar ao Senhor uma oferta assim. Então eu vou lá e refletir. Eu deixei a palavra ser implantada em mim. Eu olhei para a palavra de Deus e, opa, isso está errado. Vou me submeter humildemente a essa palavra. E vou mudar. Não está certo do jeito que está, não está bom do jeito que está. Então eu vou mudar. O pecado está prevalecendo. Então eu vou mudar. Eu não estou agindo de forma correta. Então eu vou mudar. Eu estou pecando nisso, então eu vou mudar. E aí começa a nossa luta. Que vai durar às vezes alguns anos. Senhor, eu estou pecando isso aqui, eu vou parar. Senhor, me ajuda. E a gente vai lá sem vergonha de novo, né? Daqui a pouco a gente está com vergonha de tanto orar o Senhor pedindo perdão por aqui. Mas daqui a pouco a gente começa a ver o caráter mudando, o coração mudando. E o mal que prevalece começa a sumir da nossa vida. A imoralidade que permanece começa a fugir da nossa vida. A gente precisa deixar a palavra agir em nós. Essa palavra, a palavra que foi implantada em nosso coração. Uma palavra que é poderosa para salvar. Mas se a gente não refletir nela, não vai salvar. Não vai transformar. É o que diz no 22. Glória a Deus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ouvir e não colocar em prática é viver uma mentira. E daqui a pouco a gente está igual ao fariseu e nem percebe. Estamos doentes e todo mundo está vendo, mas a gente não está vendo. Não é possível que não tenha alguma coisa errada na minha vida. Eu sou santo de nascença. Então tem uma coisa para ser transformada no meu coração, não tem? Muitas coisas, não tem? Você é santo de nascença, mas você foi chamado por Deus, foi santificado por Deus. E agora tem coisas que precisam mudar, não tem? E é uma coisa só? Não. 2 coisas? É um bocado, né?
Se for catar, a gente perde até a autoestima, vai embora. Eu vou nem catar muito, mas a gente precisa começar a catar e trabalhar isso no nosso coração, na nossa vida. Porque é um chamado de transformação. Eu ouço, não sou praticante, eu estou enganando a mim mesmo. Glórias a ti, Senhor. Deus santo, Deus vivo. Obrigado, Jesus. Eu estou enganando a mim mesmo. Mas o som está até com o número de microfone, está funcionando bom, hein? Parabéns aí pela localização. Ouço, mas passa um tempo. Quando que a gente vai refletir? Quando que a gente vai parar, vai frear? Que a nossa vida de igreja não está boa, que a nossa vida pessoal não está boa, que a minha conduta não está boa. Não é possível que eu olhe para uma igreja que até 10 anos atrás tinha 300 e poucos membros e hoje tem 180? E se eu contar aqui deve ter 90 pessoas? E não vou achar isso estranho. Alguma coisa em nós está errada. Não, foi porque a gente pregou a palavra com toda a verdade que o mal saiu. Foi por isso? Não é possível que a gente não vai refletir na forma que a gente está falando. Se a gente ouve e não põe em prática, eu estou me enganando. E eu faço como eu falei no início. Tenho cara de crente, roupa de crente, comportamento de crente. Porque moralmente é fácil imitar. A gente que acha que viver com Jesus é só copiar os atos morais. Assim, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Pronto, não pode fazer sexo de casamento e pronto. Precisa de transformação, precisa conhecer Jesus. Acho que é suficiente. E não é uma parte muito pequena do que é viver com Jesus. Uma parte necessária, mas muito pequena. A gente precisa mudar a página, trabalhar na gente. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Você imagina alguém que olha, eu estou bonito hoje, olha lá. A mulher vai sair de casa, eu passei batom, esqueci, olha lá. Sai, eu passei batom. Daí de novo. Eu passei. Mas eu botei meu brinco hoje. Não sei se eu passei. Eu olhei lá. E eu botei. Esquece, toda vez, imagina. Se você já fez isso com hora, né? Com hora eu faço isso de vez em quando. Que horas são, gente? Vou olhar a hora. Gente, que horas são, gente? Que horas são mesmo? 7, 19, 14. Tá, agora sim, ó. Deve ter acontecido isso contigo em algum momento. Aquele que ouve a palavra, você ouve a palavra, mas se não pratica, é igual essa pessoa. Ou seja, não faz diferença alguma na sua vida. A palavra está lá, foi lançada, mas não surte efeito. Palavra poderosa. Quantas vezes a gente não sabe daqui, ó? Que palavra poderosa. Gente, quem tem mais de 10 anos de crente aí? Levanta a mão, por favor. Bem alto para a gente poder ver. Já fez uma conta assim por alto? De quantas pregações você já ouviu na vida? E de quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos capítulos, quantos versículos? A palavra de Deus é poderosa para nos transformar e mudar a nossa vida? Ela não é. É verdade ou mentira isso? É verdade, né? Mas imagina, faz as contas. Indo para a igreja uma vez por semana. E olha só que a gente tinha um hábito de ir até muito mais do que uma vez por semana. Eu, na minha infância, na minha adolescência, era direto. Tinha uma época que eu estava indo ajudar outras igrejas, que eu ia mais 5 vezes para o culto. Ia segunda-feira para a Assembleia de Deus, terça-feira lá para a igreja, quarta-feira estava tocando aqui antes do Márcio Boy começar a ajudar. Quarta-feira de noite ia culto da Taquara. Quinta-feira de noite eu ia em algum lugar, não lembro. Semana inteira de culto. Quantas pregações eu não ouvi? Tem que pensar assim, uma pregação por semana, pelo menos 4 pregações por mês. Multiplica isso aí por 12, num ano. Quantas pregações? E agora eu contei 10 anos, como é que isso vai ficar? E pensa na palavra que a gente ouviu. A palavra tem o poder de transformar a nossa vida, nós estamos sendo impactados pela palavra, confrontados pela palavra de forma muito intensa. Agora tem uma galera que está meio marcada aqui para cá, que só vem na igreja de vez em quando. Aí ouve pouco, mas a gente já ouviu muito. Mas se a gente não botar em prática, não muda a gente. Se eu não chegar em casa e falar assim, olha só, eu sou assim, assim, assim. Se eu não parar e olhar e ver minha vida e catar no meu coração a maldade que está aqui, eu estou fazendo à toa. É só fingimento, é só mentira. Você só vai servir como pedra de tropeço.
Se você não está se deparando semanalmente com um problema no teu coração, você está se fazendo cego para si mesmo. Não é possível que você seja perfeito. Se alguém diz que não tem pecado, João diz isso, quer fazer de Deus mentiroso. Todos nós temos coisas que nós estamos lutando, trabalhando no nosso coração. Ou pelo menos deveríamos estar lutando, trabalhando no nosso coração. Quando a gente ouve, não pratica, é igual o cara que olhou no espelho e esqueceu. É igual aquela pessoa que olhou a hora e nem sabe a hora que viu. O que adiantou olhar a hora? O que adiantou olhar no espelho? Não adiantou nada. Ouviu a palavra, adiantou de quê? Nada. E eu vou dizer para você, era melhor não ter vindo. Era melhor não ter ouvido. Porque é o julgamento de quem nunca ouviu a palavra de Deus. Aqueles que estão longe de Deus, a palavra diz que houve um testemunho no coração e na natureza. O índio que está lá isolado, que nunca ninguém foi pregar de Jesus, a palavra diz em Romanos 1, a partir do versículo 18, que Deus testemunhou para eles, por meio da natureza e por meio da consciência. E o que o ser humano faz? Ao invés de dar glória para Deus, faz ídolos para si. E você vai ver isso em todos os lugares. Ao invés de dar glória para Deus, eles fazem o quê? Ídolos para si. Há um testemunho de Deus em todos os lugares do mundo. Há um testemunho do Senhor. Mas quando esses aí que não ouviram a nossa pregação, vão ter um castigo de Deus. Não tão inocentes. Não foi porque não ouviram, porque houve testemunho de Deus na natureza, houve testemunho de Deus na consciência, e eles não receberam. Vai ter castigo eterno para aqueles que não se converteram, não se arrependeram. Vai ter. Mas para aqueles que ouviram, é pior. Quando a gente vê na palavra, parece até que tem gradações de castigo. A gente vai conversar sobre isso no discipulado aqui na igreja. No inferno. Parece que tem gradações de castigo, porque Jesus falou isso para o povo. Ai de você, Cafarnaum. Ai de você. A gente falou isso no último discipulado, né? Ai de você, Betsaida. Ai de você, falou para 3 cidades. Porque se tivesse sido feito com vocês o que foi feito lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Muito mais será o castigo de vocês. Eles vão testemunhar contra vocês. Que nos faz entender isso. A gente está ouvindo, é pior para a gente. Porque tem muito é dado, muito será cobrado. Então, meu irmão, que hoje a gente comece a movimentar a casa. Que a gente comece a se mexer. Não, mas eu tenho uma opinião, acho que é assim. Irmão, não usa a tua opinião. Tu não sabe. Ninguém sabe. A gente tem que partir desse ponto. E não sabendo, buscar em Deus. Não, mas vamos repetir o que a gente tem feito nos últimos 15 anos. Tem dado certo para você? Tem dado certo para essa igreja? Reflete, tem dado certo? Então não vamos repetir. Eu não sei de nada, eu achei que era só fazer isso aqui e isso aqui. E eu, ministrando louvor, eu achava também que sabia as coisas relacionadas a isso. É só você fazer a nota certa, é só você dar o momento certo da música, e você dá o espaço. Liga aqui o teclado para mim. Você está tocando, então você está tocando, você joga uma nota menor. E aí o campo vai também por favor. Nada contra o teste aqui não, tá, gente? Vou deixar esse pé aqui, eu quero nação daqui na minha vida. É esse que eu preciso. E eu vou jogar uma nota menor que vai dar um arrependimento no coração. Isso é emoção. E eu vou te falar, meu irmão, Elton John da emoção. Você vai no show, você vai sair arrepiado. Eu achava que sabia eu tenho uma forma, eu tenho um jeito de fazer. Eu sempre fiz assim, deu certo. Na minha vida, na minha casa, no relacionamento com Deus, na minha família. Sempre deu certo. Na minha igreja eu faço assim, é assim. Aí a pessoa fala assim, eu não sei, Senhor. Porque a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas o coração quebrantado e contrito não é hoje eu vim levantar minha mão. É uma vida que demonstra isso. Jesus disse lá, falou do profeta Isaías, por acaso é isso que eu quero de vocês? Essas festas que vocês estão fazendo para mim? Que uma vez você vá lá, coloque roupa de saco, cinza na cabeça. É isso que eu quero? É isso que eu quero uma vez que faça isso? Não é. É uma conduta, ele explica lá o jejum que eu quero é esse.
Meu Deus amado. Pelos órfãos das viúvas. Não se esconder pelo mal, episódio de Tiago. Existe um chamado, existe uma palavra de Deus para a nossa vida que quer nos quebrar no meio. Quer quebrar a nossa coluna. Aquele filme do Batman, sabe? Você vai, ele não vai andar mais. O cara pega ele, levanta ele lá no alto, quebra a coluna dele ali, o cara não vai andar nunca mais. Deus quer fazer isso com a gente. E a gente precisa falar, Senhor, eu não sei. Me quebra, me faz de novo. Senhor, eu vim até aqui achando que sabia, achando que eu era, achando que eu podia, eu não sei. Me quebra, me quebra. A minha razão, o meu conhecimento. Deus está levando a igreja dele hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, a uma transformação. E vai ser transformado que eles quiserem ser transformados. Mas existem outros apegados em fórmulas. E vai ter sucesso na sua fórmula. Vai dar certo de acordo com os olhos humanos. Vai acontecer. Mas a gente não quer dar certo de acordo com os olhos humanos. Nós queremos dar certo de acordo com a palavra de Deus. A gente quer a eternidade, a vida eterna. E não uma vidinha aqui de sucesso, simplesmente. Que vá bem. Mas o que eu estou querendo dizer é, eu não vou buscar a aprovação do homem, das pessoas. Eu vou buscar a aprovação de Deus. Então, o que Deus quer fazer comigo? Ministério Palavras de Vida. O que Deus quer fazer comigo, Igreja de Jesus, no Brasil? Glória a Jesus, aleluia. Deus quer quebrar e fazer de novo. Outro louvor, outro som, outro ministério de jovens, adolescentes, outro ministério de mulheres, outro ministério de homens, outro pai, outra mãe, outro filho, outra filha. Tudo novo, tudo diferente. E agora, refletindo na palavra do Senhor, eu vou chegar em casa hoje, em nome de Jesus, e eu vou ver como eu sou como marido. E eu vou ver como eu sou como mulher. Eu não, você, como mulher. Você vai refletir como você é como filho, como você é como pai, como mãe. A gente vai ver assim, opa, eu sou um servo de Deus, amém? Glória a Deus por isso. E aqui na minha casa eu estou ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Amém? Sou sacerdote do meu lar, então eu estou aqui me sacrificando pelo meu lar, pela minha família. Eu estou aqui proclamando a palavra de Deus para os meus filhos. Eu não vou depender do líder de jovens, adolescentes, de crianças, pregar para meus filhos, não. Não estou lá vendo o que estão falando, eu vou pregar em casa, vou apresentar Jesus em casa para eles. Porque eu ouvi a palavra de Deus, eu vi que eu tinha que fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu não sei muito bem, mas qual o critério que eu tenho que fazer? Fazer com amor, fazer com carinho, com serviço, apresentar o amor de Jesus, então eu vou apresentar em tudo o amor de Jesus. Eu vou ensinar eles a orar. Quando não tiver resposta, eu vou ensinar eles a buscar a resposta em Jesus. Quando eles estiverem com a cabeça dura deles, eu vou ensinar eles a humildade em Jesus. Sim, Deus. Desse jeito, Jesus. Sim, começou aqui no meu lar. Chefe, estou mudando. Agora no meu trabalho, minha conduta. Eu tenho que mudar isso. Eu vou trabalhar. O Espírito Santo vai me na nossa mente. Porque tem prazer em fazer isso conosco, meus irmãos. Nos transformar e fazer de nós a imagem de Jesus. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Oh, glória! Agora que eu vou começar a mudar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, eu vou encontrar satisfação em Deus naquilo que eu fizer. Felicidade é isso, né? Tem gente que fala que não dá para ser feliz. Mas eu entendo felicidade como um sentimento de contentamento. Mesmo não tendo muito, a pessoa está satisfeita com o Senhor. Mesmo tendo aprovação, ela está ali confiante em Deus. Obrigado, Jesus. Quando a gente pratica, a gente pode ser feliz naquilo que a gente faz. Eu posso encontrar contentamento. A gente está procurando felicidade em muitas outras coisas. E a gente está ouvindo aqui como que a gente vai encontrar contentamento na nossa vida e felicidade. Ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. E vai ser transformado moralmente, espiritualmente, a conduta, o falar, o pensar, o agir, o olhar, o ouvir. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. Essa palavra fala muito para a nossa realidade aqui. Fala de aquele que se compromete com a sua palavra, não cumpre. A sua religião não tem valor. Eu falei que vou e não vou. Fala para essa pessoa,
Fala do fofoqueiro que não controla a língua. Fala aquele que não controla e a língua não está falando simplesmente do membro, mas esse ato de falar, daquele que empresta o ouvido, então, faz parte do mesmo pecado junto. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, ou seja, não é capaz de cumprir com a sua palavra, de se conter naquilo que for dizer, de ter autocontrole sobre aquilo que vai sair da sua boca, uma pessoa capaz de não provocar ira entre os irmãos, uma pessoa capaz de não provocar o mal, de não instigar a ira. Provérbios 6,19 diz que Deus detesta. Abre, por favor. Provérbios 6,19. 6 coisas Deus não gosta muito, a 7 ele detesta. De acordo com a versão vai se adaptando melhor nesse sentido. Bota 18. Glória a Deus. 18, por favor. Não, antes eu acho, 17 então, que começa. É o 17. Aí, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. Ó, o Senhor, é 2 formas diferentes de falar que Deus odeia uma determinada situação. Que ele tem ojeriza. O que são as 7 coisas? Pode passar. Olhos altivos são o quê? A pessoa que é orgulhosa. Língua mentirosa, que fica mentindo. Deus detesta, tem ojeriza. Mãos que derramam sangue inocente, o assassino. Está no mesmo nível de ódio, não é isso? O assassino é aquele que é um mentiroso. Coração que trama planos perversos. E tem gente que trama um plano perverso, tá? Às vezes vai tomar liderança, inclusive. Eu vou tomar o departamento, vou fazer isso, vou falar isso. Eu vou plantar essa situação dentro da casa do Senhor. Veste que se apressa para fazer o mal. Opa, é hoje. Vou fazer acontecer. Já fez isso? Ou só eu? Que é, antes que eu me arrependa, vou pecar logo. E senão o Espírito Santo vai falar comigo, não vou conseguir mais fazer. Preste, o Senhor detesta esse tipo de coisa. Testemunha falsa, que profere mentiras. Eu vi isso na casa de Deus abundantemente. Confirma a mentira do outro. O irmão não dá a entender. É simples, falar mentira é simples. Fala assim, já viu o pastor Gabriel Júnior despreza muito os outros? Precisa ser verdade? Não precisa ser verdade. Só basta a pessoa falar isso. O dano está feito. E a outra pessoa só basta falar assim, é verdade. Poxa, é mesmo, né? Bem que reparei. Tá aí, ó, o mentiroso e a testemunha falsa. Isso é comum na igreja, tá? Coisa comum. E aquele, o último aqui, que provoca discórdia entre os irmãos. É o cara que não controla a língua, que fala coisa que não deveria falar. O que diz a palavra? No versículo 26 lá de Tiago 1, sua religião não tem valor nenhum. Eu vou para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Você é o ímpio e não sabe. Olha esse chamado. Mas a palavra de Deus é gracioso, né? A gente vai chegar em 1 Coríntios no capítulo 3 também, vai falar um pouco sobre isso. Tem uma conduta correta e uma errada. Aí a gente está fazendo errado, não significa que Deus vai matar a gente porque a gente é um ímpio mesmo. Ele quer chamar a gente, ó, parar com isso aqui, vem com isso aqui, tá? E é isso que o Senhor quer fazer com a gente hoje, amém? Espero que seja isso. Porque se o fruto dessa mensagem de hoje for você mudar a sua conduta e começar a se confrontar com a palavra de Deus, começando de hoje, então a palavra produziu fruto de justiça na sua vida, para a salvação. Agora, se eu falei e você está assim, ou não der bola e amanhã esquecer, essa palavra vai ser para você a sua condenação. Mas se eu não sabia, dia 15 de março foi pregado naquela igreja que vocês deveriam ler a palavra e se confrontar por ela. Tá lembrando agora? Então por causa disso eu não te conheço. Aparte-se de mim. Você não está em mim. Como que a gente vai agir, meus irmãos? Em arrependimento, humildemente aceitando a palavra de Deus. Hoje é o chamado para despertar. Amém? Como a gente vai fazer? Se eu não ajo de forma coerente, ouvindo a palavra, a minha religião é mentirosa. Se eu não refreio a minha língua, a minha religião é mentirosa. Então eu vou pensar sobre isso. Eu refreio a minha língua? Eu me seguro no falar? Eu medito na palavra de Deus? Então, Senhor, a minha religião é mentirosa. O que eu vou fazer com isso? Senhor, me perdoa.
Eu quero ser santo diante de Ti. Eu quero apresentar um culto agradável a Ti. Obrigado, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Qual é a religião que o Senhor aceita? Qual é o tipo? A gente tem esse hábito de ver religião como uma coisa ruim. E ele é religioso. Eu não sou religioso. Deus me chama na religião, eu tenho um relacionamento com Deus. Só como eu já falei isso em um culto aqui, a gente tem um hábito de religioso sim. Práticas de disciplina espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, vir ao culto, comungar. Isso são coisas religiosas que a gente faz. Mas eu sou religioso nesse sentido todo, faço tudo isso. Mas aí o meu ato minha prática não é de ser confrontado com a palavra de Deus, eu não refreio a minha língua, então tudo isso significa nada. É só forma vazia, é só fórmula que eu fiz, tá lá, a fórmula é essa. Eu sei a fórmula de baixo, de cabeça, mas aplica aí, não sei. Não serve pra nada. O que adianta? Calcular a massa é isso aqui, mas isso como é que faz? Não sei. Não faz. A vida em santidade é isso aqui. Viver em Jesus é isso aqui. Como é que é? Eu não vou para a igreja. Eu oro. Mas e Jesus na tua vida refletindo? Não vai estar. Não vai estar. A religião que o Pai procura, ela tem uma manifestação em atitude. Essa palavra que o Tiago vai trazendo aqui, ela completa muito aquilo que Paulo falou. Porque Paulo fez muita questão de explicar que a minha fé, que a minha salvação, que a minha vida com Deus, não é feita por obras, por aquilo que eu fiz. Porque eu não posso assim, olha só, se eu sou uma pessoa boa, então tem um caminho do céu para mim. Eu ajudo as pessoas, então eu tenho comunhão com Deus por causa disso. Ele vai falar, olha só, não é por aí não. É por meio de Jesus. Não adianta nada fazer o bem se você não tem Jesus. Aí Tiago vai completar isso, olha só. Tem que ter fé, mas a fé também tem que acompanhar de obras. Boas obras. Porque as boas obras são um testemunho de que você tem fé. Se você falar que tem fé, eu creio em Jesus todo o meu coração, mas você não tem obras que provem isso, então a sua fé é mentirosa. E a gente vai repetir aquela palavra que a gente conhece muito bem. A fé sem obras é isso. Eu creio. Eu vou para a igreja, eu faço. Mas quais são as obras? E aqui ele especificou que eram o tipo de pessoa vulnerável daquela sociedade. Órfão e viúva. As vulnerabilidades, em alguns momentos, o texto bíblico vai trazer sobre o estrangeiro. Olha só, Deuteronômios. Cuida do estrangeiro. Seja justo com o estrangeiro. A mesma lei para você é a mesma lei para o estrangeiro. Porque vocês foram estrangeiros no Egito. E aqui eu estou expressando a Bíblia abertamente, não estou sendo esquerdista, né? Falar dessas coisas, quer jogar logo para um lado ali político. Estamos falando de pessoas em vulnerabilidade. O religioso verdadeiro, ele vai cuidar do próximo. Isso é religião de verdade. Cuidar do órfão, da viúva e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar se desviar. E deu esses exemplos, a gente podia falar muito mais coisas, além de cuidar do órfão e da viúva. A gente podia falar sobre fazer o bem de outra forma, de ajudar quem está precisando, de abençoar um irmão, de orar pelo irmão, de aconselhar quem está precisando, porque a nossa religião verdadeira ela vai se expressar sempre em atitudes. Se não tem transformação profunda, os nossos atos religiosos não são muito diferentes dos atos dos fariseus. Eu quero te perguntar o que você prefere, meu irmão, minha irmã. Aquela estrutura que você está sonhando para a sua igreja. Ou, ainda, uma segunda opção, né? Aquele culto de experiência estática, sabe? Somente aquele irmão falando em língua, o irmão que flutuando de ação espiritual, saindo no chão assim, ó, vou voar aqui, ó. Voei. Flutuando de glória. A igreja dando glória, aleluia. Enchendo de gente. Aqui vindo muita gente. Tem que fazer 3 cultos domingo agora para poder caber tudo isso ali. Então a primeira opção, aquela estrutura. A segunda opção pode ajudar com a primeira também. É aquela galera assim, ó, alcançando o mundo inteiro aqui dentro.
Ou, se tivesse escolher uma coisa ou outra, uma vida que reflete a imagem de Jesus. O que você escolhe? A segunda. Porque às vezes é ou um ou outro. Às vezes eles convergem, né? Às vezes o momento é glória. Quando a gente vive esse momento, a gente já viveu isso aqui, amém? Muitas vezes, né? Aqui em Guadalupe, lá na Taquara, que converge. Que vem a glória, vem a presença, e os perdidos vêm, a igreja se reúne, e é glória na terra, glória que sobe, glória que desce, a gente pensa que nunca mais. Mas é o momento que Deus coloca a gente numa posição, olha só, escolhe aí o que você quer, isso aqui ou aquilo ali. E o Jesus está falando isso pra gente hoje. O Espírito Santo está comunicando isso no nosso coração hoje. Eu quero que você pare um pouquinho. Eu quero que você freie um pouquinho a sua vida. Para a bagunça, está fazendo, segura a tua forma de fazer, para um pouquinho. Deixa eu conversar com você. Você me leva ao deserto para falar de amor, lembra aquela canção? Citando cantares. Há momentos que o Senhor quer fazer isso na igreja. Vem no deserto para eu falar contigo. Senta aqui, só eu e você. Deixa eu sentar com você aqui. Sem barulho. Chega! Vamos conversar. Deixa eu falar contigo. Deixa eu te moldar, deixa eu te transformar, deixa eu falar o que eu quero de você. Deixa eu te falar o que eu quero da igreja nesse momento. Há momentos que o Senhor quer isso de nós, que eu estou te falando como pastor dessa igreja, como pessoas que têm gostado de Deus. Resposta é isso que Deus quer da gente nesse momento. Que a gente pare um pouco. Isso pode provocar a igreja esvaziar cada vez mais, tá? Isso pode provocar um sentimento de que estamos vazios, um sentimento de que estamos quebrados. Vai parecer que as coisas estão erradas, mas o Senhor quer conversar com a gente de perto. A gente não está aqui para fazer show para o mundo, para parecer que está tudo certo. A gente está aqui para alcançar o reino de Deus. Amém? Eu quero te convidar a viver essa realidade. Vamos orar nesse sentido? Você toca de pé nesse momento? Oh, Deus! Limpa, meu Palavra Deus! linda, meu Deus! Limpa, meu Deus! Obrigado, Jesus! Dá para a gente fazer um louvor depois da palavra? Glória! Então vem aqui no Sérgio, por favor. Coisa linda, meu Deus!